Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 221, 30 dias no livro de Salmos, e estamos meditando então nesses princípios poderosos que estão contidos neste livro, as poesias, dos salmistas. Hoje o sol já está saindo, está um pouco nublado. Hoje promete um pouco, acho que de chuva, né? Hoje nós vamos estudar o Salmo 65 e temos como tema então gratidão antes da colheita. O Salmo 65, versículos de 1 a 13 falam a respeito disso para nós. Ações de graça pelas bênçãos da seara. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. A ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nos perdoas. Bem-aventurado aquele a quem acolhes e aproxima de ti para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos, nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra. Que por tua força consolida os montes cingidos de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das ondas, o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem o teu sinal. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispõe, regando-lhe os sulcos e aplainando-lhe as leivas. Tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, e exultam de alegria e cantam ao Senhor. Então, a ti, ó Deus, o louvor. Davi nos inspira com esse salmo a exercer também a gratidão a Deus, né? Iniciando este processo de gratidão com os maravilhosos feitos do Senhor em suas vidas. Mês de novembro é um mês, né, de ações de graça. Nós temos o Dia de Ações de Graça comemorado em vários lugares do mundo. Eu particularmente tenho no mês de novembro o meu mês da gratidão, onde eu deixo de pedir mais e agradecer mais, lembrar das coisas que Deus fez durante o ano para agradecer, porque a gente sabe a importância da gratidão antes de receber as bênçãos, né? Na verdade, as bênçãos elas chegam na nossa vida se nós temos um coração grato o ano inteiro. Mas especialmente nesse mês é importante a gente exercer, né, essa disciplina tão poderosa na nossa vida antes que a colheita chegue, é agradecer a Deus. Então, dentro desse processo de Davi, de gratidão, ele começa primeiro agradecendo aquilo que, as maravilhas que o Senhor fez no interior dele, os ajudando e perdoando e produzindo então esses frutos de alegria e adoração que nós vemos então do versículos 1 ao versículo 5. E ele conclui então esse cântico de gratidão com as maravilhas feitas no mundo. Daí ele fala, né, do mundo exterior que nos rodeia. Ele fala sobre o que Deus fez na natureza, administrando a natureza e fazendo então a terra produzir colheitas abundantes, do versículo 6 ao versículo 13. Então, o louvor começa aí colocando essas três coisas importantes. Primeiro, aquilo que Deus fez no seu interior, depois aquilo que Deus faz na natureza e depois aquilo que Deus faz para prover as nossas necessidades. No versículo 2 diz assim: Tu escutas a minha oração.
Muitas vezes nós pensamos que Deus não está ouvindo ou até mesmo não está respondendo às nossas orações, mas isso não é verdade. Deus sempre ouve, Deus sempre responde às nossas orações. Às vezes, nem sempre é a resposta que nós gostaríamos que fosse. Se às vezes ele demora em responder, pode ser que não seja o tempo certo de chegar então essa resposta, porque a palavra de Deus diz que há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Às vezes o Senhor nos diz não, porque o que estamos pedindo vai nos fazer mal. Às vezes ele diz sim, mas de um jeito diferente que será sempre melhor do que nós esperávamos. Isso são princípios que existem na palavra de Deus, né? Então são coisas tremendas e maravilhosas que nem passam no nosso pensamento, às vezes vem em resposta das nossas orações. Precisamos esperar, a confiar na resposta de Deus, seja ela qual for, porque sempre Deus tem interesse em abençoar, que fala que ele coroa, né, o nosso ano com a sua bondade. Então, qual seja a resposta das nossas orações, ela faz parte da bondade de Deus para a nossa vida. Deus é um Deus de perdão, ele sabe que está lidando com pecadores e tem interesse em nos perdoar. A confissão e o autoexame nos ajudam a estar conscientes de que somos sempre pecadores, sendo diariamente redimidos, remidos pelo sangue precioso de Jesus. E assim nós podemos então valorizar o que Deus fez por nós na cruz, né? Tem um texto lá no Novo Testamento que fala: quando será que Jesus vai receber a recompensa pelaquilo que ele fez por nós? Então eu creio que um bom momento é nós agradecermos essa maravilhosa graça de Deus, o perdão que foi oferecido e que tem nos livrado da culpa, do pecado, da iniquidade. Ao pedir ao Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Precisamos agradecer e valorizar e nos alegrarmos com o perdão de Deus. Este salmo de gratidão é por este motivo também. Ele começa então agradecendo pelo aquilo que é mais precioso. Perdoado estão os teus pecados. Versículo 5 ele diz assim: nos responde. Faz muito bem a nossa alma também lembrarmos de quando fomos atendidos, né, pelo Senhor. Isso ajuda, né, a registrar nas profundezas do nosso ser que o Senhor de fato caminha conosco, pois ele nos amparou e ele certamente nos amparará novamente. O ato de agradecer sempre avivará isso em nossa memória. A gratidão, ela grava em nosso coração a certeza de que Deus sempre esteve conosco. Não esqueça de agradecer por todas as orações respondidas, porque nós sabemos que não há oração que não seja respondida pelo Senhor. O ato de agradecer torna viva essa verdade. No versículo 10 diz assim: regando-lhe os sulcos, lhe abençoa a produção. Então, assim como o arado deixa os sulcos, né, na terra, assim a vida também deixa marcas em nós, marcas de alegria e às vezes algumas marcas de dor. Somos nós hoje, né, a terra de Deus, nosso coração é a terra onde Deus mora e ele precisa passar sem o arado, ele precisa abrir os sulcos, tirar as raízes antigas, ele precisa afofar a terra do nosso coração, porque não tem como plantar sementes novas se o velho não sair. Então, nós precisamos ser regados, sim, por Deus, sermos curados com as suas chuvas férteis que geram vida às plantações. Mesmo que
nossas marcas tenham sido de dor, pois onde ele passar, diz aqui, aonde suas pegadas passarem, ali haverá então fartura e toda a sorte de bens. Os ribeiros de Deus, diz aqui, são abundantes de águas. E nós lembramos então da primavera, onde as águas são abundantes. A primavera, ela é como uma visita de Deus trazendo as chuvas a partir então dos rios celestiais em nossos corações e também na terra. Depois de preparar o solo, o Senhor providencia as sementes e depois a chuva. Ele irriga, amolece a terra durante então o período de crescimento, fazendo com que as sementes brotem em abundância. E Deus então abençoa o ciclo de produção com a sua bondade. As pegadas por onde o Senhor caminha deixam rastros de fartura, diz os versículos de 11 a 13. Tuas pegadas destilam fartura. Neste salmo nós vemos aqui o poder e o amor de Deus. E se nós estamos na dependência desse Deus, do nosso Senhor, tudo floresce em nós. A dependência do seu amor, do seu poder, da sua força, faz florescer tudo em nós. Temos então a alegria pela colheita farta, então podemos agradecer pela colheita espiritual, emocional, física, financeira, nos nossos relacionamentos, no ministério, na nossa vida profissional, familiar. E assim, nós percebemos as muitas chuvas de bênçãos que vêm da mão do Senhor, pois tudo em nossa vida vem dele. Por isso podemos agradecer. E seja hoje, agradeça antes da colheita chegar. Lembre quem é que faz florescer tudo em você e também em sua vida. Que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso devocional Florescer.